Olá! No estudo de hoje, vamos falar para a família. Casamento, divórcio e novo casamento. O que as escrituras ensinam é: o assunto do divórcio e do novo casamento é controverso. Com a verdade sendo encoberta pelos argumentos, réplicas e incerteza, muitos se desesperam de serem capazes de determinar com precisão a vontade de Deus neste caso. Nestes tempos emocionais e cheios de dissensões, é indispensável que nos lembremos dos princípios básicos e simples que governam nosso relacionamento com Deus. Nossas conclusões dependerão muito do estado do espírito com o qual abordamos este estudo. Por favor, seja paciente enquanto consideramos estes princípios decisivos e fundamentais. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher, que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 27-28. Nossas primeiras responsabilidades diante de Deus são ouvir sua palavra e cumpri-la. Estas exigências, ainda que sejam simples de afirmar, não são simples de obedecer. Ouvir a palavra corretamente não é um passo fácil que se pode dispensar quando se cresce em Cristo. Todos precisamos ter cuidado em como ouvimos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Atos 17, 11-12. Deus chama de nobres estes cristãos de Bereia porque eles ouviram a palavra corretamente. Primeiro, eles a receberam avidamente. Em segundo lugar, eles a confirmaram nas Escrituras. Em terceiro, creram nela quando a acharam verdadeira. Este é um excelente exemplo para nós. Eles os de Bereia receberam a palavra avidamente, com a mente aberta e receptiva. Outros fecharam suas mentes e tamparam os ouvidos. Atos 7:57, Mateus 13:14-15. Uma vez que para aprender a verdade é necessário ter a mente aberta, evitemos as qualidades que fecham as mentes, preconceito se já formamos ideia antes de um estudo cuidadoso da evidência. Nunca aprenderemos a verdade. Os judeus negaram a Jesus em face da evidência irrefutável, porque eles já haviam decidido que seu Messias não iria ser crucificado. Vejam Coríntios 1:23. Portanto, a evidência não tinha importância. Precisamos querer reexaminar as velhas conclusões e as tradições que nos agradam, a respeito do divórcio e novo casamento, à luz das Escrituras. Muitos de nós, às vezes, abandonamos velhas crenças, em outras áreas. Temos que desejar fazer o mesmo aqui também. Preferência o que queremos que a verdade seja, muitas vezes nos impede de abrir a mente para aprendê-la. É tão difícil estudar abertamente quando aqueles que amamos são diretamente afetados pelas nossas conclusões. Mas se não amamos a verdade de todo o coração, Deus mesmo pode atuar para nos convencer de uma mentira. 2 Tessalonicenses 2:9-12. Se eu tiver um sentimento forte e uma preferência pessoal por uma conclusão em particular, vou precisar de um esforço disciplinado para que receba a palavra abertamente. A presunção prejudica uma mente aberta. Se temos que admitir que temos estado errados, a presunção pode nos impedir um estudo sério. O orgulho de nosso próprio raciocínio e nossas crenças nos impede de humilharmos-nos diante das afirmações daquele cujos caminhos e pensamentos são infinitamente mais altos do que os nossos. Confiança em ideias espertas, que fogem do significado claro das passagens da Bíblia, impede que muitos recebam a palavra de Deus. Possa Deus humilhar nossos corações enquanto procuramos a verdade neste assunto tão difícil. Preocupação à verdade frequentemente requer muito esforço para se aprender. Enquanto uma relação desnorteante de pontos de vista variados compete pela nossa atenção, podemos não querer gastar o tempo e o esforço necessários para procurar a vontade de Deus. Para amar a verdade, temos que procurá-la de todo o coração. Protestam as pessoas, frequentemente, dizem que por haver tanta divergência entre os irmãos cultos, a respeito do divórcio e novo casamento, é impossível estar-se realmente certo da vontade de Deus. Considere Paulo em Bereia. Ele resistiu praticamente sozinho, enquanto os estudiosos daquele tempo contradiziam. O grau da controvérsia não tem influência na decisão se a verdade é ou não encontrável. Se Deus tem falado, podemos conhecer a verdade. Eles examinaram as Escrituras. Os de Bereia não somente tinham um coração receptivo, eles também examinaram as Escrituras para verificar a exatidão do que Paulo disse. Há 4 coisas importantes que eles fizeram. Examinaram esses homens e investigavam por sua conta.
Eles não estavam querendo aceitar a palavra de um outro, eles examinaram para ver se era de fato assim. Muitos prefeririam só seguir o que seu pregador favorito ou os anciãos da igreja ensinam. Mas temos que estar querendo examinar as Escrituras nós mesmos para verificar a verdade. As Escrituras, esses homens reconheciam a fonte da verdade. A única maneira pela qual conhecemos a vontade de Deus é pelas Escrituras. Nossos sentimentos, ideias, intuições e impressões não são um padrão. Tenho que ter muita fé para aceitar o que as Escrituras ensinam sobre o divórcio e novo casamento, mesmo que não me pareça razoável, como o mandamento para sacrificar Isaque deve ter parecido a Abraão. Muito simplesmente, o que as Escrituras dizem é justo. Diariamente os cristãos de Bereia queriam realmente saber a verdade. Interesse e estudo sério são exigências absolutas se vamos determinar a verdade no meio de vozes conflitantes. Assuntos difíceis testam nossa vontade de buscar a verdade. Se era de fato assim, esses de Bereia acreditavam que se poderia saber se, de fato, era assim, pelo estudo das Escrituras. Temos que ser homens de convicção suficiente para defender o que as Escrituras ensinam. Se cada pregador, cada igreja e cada estudante de grego neste mundo acreditassem no erro, poder-se-ia, ainda, conhecer a verdade com certeza, seguindo as Escrituras. Quanto mais estudo das Escrituras e menos pesquisa de opiniões fizermos, mais convicção da verdade desenvolveremos. Eles acreditaram como resultado de sua busca. Os de Bereia acreditaram no que haviam ouvido Paulo pregar. O que as Escrituras ensinam é justo. Podemos ter toda a confiança e acreditar e seguir a palavra de Deus. É nossa esperança que você leia estas páginas abertamente, compare-as com as Escrituras aplicadamente e acredite firmemente no que elas ensinam. Obedecer a palavra de Deus exige energicamente obediência à sua vontade. Obedecê-lo rigorosa e cuidadosamente não é demais. Uma profunda e minuciosa preocupação em fazer exatamente a vontade de Deus é, antes, uma expressão de nossa fé em Deus e do nosso amor por Ele. A fé em Deus nos faz desejar confiar implicitamente em cada palavra dele. O amor por Deus nos faz desesperadamente agradá-lo. Alguns agem como um moço rico de Marcos 10. Ele ouviu a palavra avidamente. Ele creu no que Jesus disse. Ele queria obedecer. Mas retirou-se entristecido, porque não queria pagar o preço. Que tragédia! Deus nunca disse que seria fácil fazer sua vontade. Alguns admitem que se uma conclusão a respeito das Escrituras dificulta a obediência para algumas pessoas, então essa conclusão é incorreta. Realmente, Jesus sempre encorajou o exame do custo, Lucas 14, 25 a 33, e alertou sobre as exigentes solicitações feitas aos discípulos. Para seguir a Jesus eu tenho que estar disposto a abandonar tudo, propriedades, família e até meus próprios desejos. Teria você sacrificado Isaque, se você tivesse sido Abraão? Teria você vendido tudo se fosse um moço rico? Teria você se divorciado de sua esposa, se você tivesse sido um dos judeus dos dias de Esdras? Esdras 9 a 10. Ou teria sido certo que Deus não poderia exigir algo tão custoso e extremo? Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Mateus 16 e 26. O ensinamento da Bíblia a respeito do casamento, divórcio e novo casamento pode ser resumido em 5 afirmações. O ensinamento da Bíblia a respeito do casamento, divórcio e novo casamento pode ser resumido em 5 afirmações. O casamento é permanente. Quanto tempo deveria durar um casamento? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Romanos 7:2. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Em Coríntios 7:39. A intenção de Deus é que um esposo e uma esposa permaneçam casados até que a morte os separe. Deus une esposo e esposa num só ser, e esta união é para ser permanente. Deus, certamente, não liga pessoas em casamentos que ele chame de adultério, e estes casamentos não são levados em consideração em nossos comentários. O divórcio é pecaminoso. Posso divorciar-me? Há razões básicas por que o divórcio é pecaminoso. Primeiro, Deus disse, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10:9. Segundo, é pecaminoso por causa do que o homem faz à sua companheira, quando ele se divorcia dela. Jesus disse que ele a expõe a cometer adultério. Mateus 5:32. Fazer com que outro tropece e se perca é um pecado tremendamente horrível. Mateus 18:6. Terceiro, o divórcio é pecaminoso, porque eu prometi ficar com minha esposa até que a morte nos separe. Deus detesta a mentira e a quebra da promessa. Apocalipse 21:8, Romanos 1:31. Casamento de divorciado é adultério,
posso casar-me novamente. A pessoa divorciada não tem a opção de se casar novamente. Em 1 Coríntios 7:10-11, Paulo deu duas escolhas àqueles que haviam se divorciado: permanecer descasado ou então se reconciliar com o seu par. Novo casamento de divorciados é adultério. É adultério para aquele que se divorcia de seu par. Marcos 10:11-12. Para aquele que está divorciado. Mateus 5:32. E para aqueles que se casam com pessoas divorciadas. Lucas 16:18. De acordo com Romanos 7:2-3, o adultério continua enquanto se está casado com o segundo par e o primeiro ainda vive. O arrependimento significa a separação. E se eu estou novamente casado? Desde que nenhum adúltero pode ir para o céu. 1 Coríntios 6:9-11. E desde que Deus julgará os adúlteros. Hebreus 13:4. Aqueles divorciados que estão cometendo adultério por haverem se casado novamente necessitam urgentemente de serem perdoados. Mas o que têm eles que fazer para receber perdão? Tem que se arrepender. Atos 2:38. O arrependimento envolve o abandono das práticas pecaminosas, neste caso, a desistência do adultério. Os coríntios foram limpos depois que eles deixaram suas práticas pecaminosas, tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios 6:9-11. O evangelho sempre exige a separação do pecado. O beberrão deve separar-se de sua garrafa, o idólatra de seus ídolos, o homossexual de seu amante, o adúltero de seu par ilegal. Exceto por traição, há exceções. Toda pessoa divorciada de um companheiro vivo comete adultério quando se casa novamente, exceto aquele que se divorciou de seu par por traição conjugal. Mateus 19:9. Nenhuma exceção é dada àquelas pessoas cujos divórcios não envolveram traição. Nenhuma exceção é dada àqueles que receberam o divórcio. A exceção é dada somente àqueles que se divorciaram por motivo de traição do outro cônjuge. Há muita confusão no mundo sobre a necessidade do batismo. Mas não é porque Jesus não pode ser entendido. Veja Marcos 16:16. É por causa das teorias dos homens e dos esforços para evitar o que Jesus disse. Há muita confusão no mundo sobre as consequências do divórcio e novo casamento. Mas não é porque Jesus não pode ser entendido. É por causa das teorias dos homens e dos esforços para evitar o que Jesus disse. Porque homens no mundo das denominações não reconsideram suas posições quanto ao batismo quando são forçados a contradizer o simples significado de passagens tão claras. Por que você não reconsidera suas crenças a respeito do divórcio e novo casamento, se elas contradizem o significado de tais passagens como Mateus 5:32, 19:9, Marcos 10:11-12, Lucas 16:18, Romanos 7:2-3, 1 Coríntios 7:10-11? Tem sido sempre o homem simples, com fé e devoção que tem entendido a vontade de Deus. Possa Deus abençoar-nos para ouvirmos sua palavra e obedecê-la. Até a próxima. Ei! Não deixem de adquirir o livro Mulher e Homem Virtuosas. Quem achará? Na editora Viseu. Vou deixar a inscrição do link abaixo do vídeo.